O Ministério da Fazenda deve apresentar em 15 dias os impactos e o tempo de duração das medidas anunciadas para baratear os chamados carros populares. Ontem, o governo, após se reunir com representantes do setor automotivo, anunciou uma redução de impostos para veículos de até R$120 mil. O corte do IPI, PIS e COFINS poderá chegar a 10,96% e vai levar em conta 3 fatores: o preço do carro, quanto mais barato, maior o desconto; a emissão de poluentes, quanto mais limpo o motor, maior o desconto; e a cadeia de produção, quanto maior o número de peças fabricadas no Brasil, maior o... As medidas foram explicadas pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Maior será o desconto do IPI, PIS, COFINS. Então, o primeiro item é social, atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é eficiência energética, é quem polui menos. E o terceiro é densidade industrial. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. Outra medida ainda em estudo é permitir a venda direta de carros das montadoras para pessoas físicas. Para o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, Mário Lima Leite, o pacote dá fôlego ao setor e o preço dos carros populares pode ficar abaixo de R$60 mil. Atualmente, os mais baratos não custam menos de R$68 mil. Mas pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de R$60 mil. As reduções tributárias que estão em discussão e o esforço conjunto de todo o setor, é bem possível que tenhamos, mas isso é uma questão que cada montadora, cada fabricante tem a sua política. Em evento na Fiesp, em São Paulo, o presidente Lula destacou a importância das medidas para incentivar a produção de automóveis no Brasil. Nós sabemos que 60% dos carros vendidos no ano passado foram vendidos à vista, porque não tem política de crédito para financiar. E a classe média baixa não está comprando mais carro, porque um carro popular de R$90 mil não é mais popular, já é um carro de classe média. E aí o pessoal está dizendo aqui, mas e aí, o motor é opcional? Vem um buraco embaixo do motorista? Você compra a parte. Imagina? Então, é um opcional que você vai colocando. Vidro elétrico, venda casada, motor. Ontem nós falávamos sobre isso, mas no Band News São Paulo, né? De que, claro que é importante aumentar o acesso das pessoas a todos os bens possíveis, mas que é preciso conversar com a indústria para saber exatamente como fazer isso, porque os carros, e aí eu sempre cito o Pablo Fernandes porque ele foi fundamental naquela entrevista que a gente fez, foi com o próprio presidente da Anfávia, né? Foi um outro porta-voz aqui da Anfávia, vou me lembrar o nome dele, mas o Pablo perguntava o seguinte, tem como fazer esses veículos ficarem mais baratos? Por que os carros... o preço de saída é tão alto, tão elevado, e ontem nós falávamos sobre isso aqui, porque a tecnologia embarcada nesses veículos, os mais baratos, não é tão diferente da tecnologia dos carros ao longo de toda essa linha. É claro que lá na ponta você tem a coisa mega tecnológica que você não tem nesses primeiros, mas é tudo muito eletrônico, são componentes que estão em quase todos os veículos dessa linha, então é difícil você baratear o custo desses carros. E aí o Megali falava, para baratear talvez tenha que se criar uma política específica com alívio de impostos. É o que parece que está acontecendo. Porém, né, Megali, como você dizia, vai na contramão do que o próprio ministro Fernando Haddad dizia, né? Que é retomar a cobrança de impostos de todos. Exato, e aí abre-se uma porta, né? Fabricantes da linha branca também não vão alegar que não estão vendendo o suficiente. Enfim, todo mundo aí vai ter a argumentação de tornar produtos mais acessíveis às classes mais baixas e à classe média, aquecer a economia, gerar emprego, botar as linhas de produção para funcionar. O argumento das montadoras vale para qualquer fabricante de basicamente qualquer coisa no Brasil. O governo vai peitar essa gente? Vai bater a porta na cara? Né? Abre-se um precedente perigoso. Bom, o carro brasileiro é muito caro. Isso é histórico. Mas são os impostos. A culpa é dos impostos. Não, isso não é verdade. A culpa também é dos impostos. A Quatro Rodas recentemente fez uma comparação aqui entre dois países que são muito parecidos em suas qualidades e em seus problemas, né? Países de grande população, quase continentais, Brasil e México.
Por que a gente paga tão mais caro? Eu não vou nem comparar aqui com os Estados Unidos, que tem, né, um mercado gigantesco, tem suas particularidades e etc. Comparemos então com o México. Por que a gente paga tão mais caro que os mexicanos num carro zero? Um estudo da Anfávia, publicado naquela época, a reportagem de 2019, mas nada mudou desde então, mostra que o carro brasileiro custa até 44% a mais para ser produzido. Sim, os impostos fazem diferença. Logo de largada, a tributação brasileira é responsável por uma diferença que varia entre 21 e 28 pontos percentuais no preço de um carro. Mas não é só isso. Quando a gente leva em conta os custos de fabricação de maneira isolada, né, deixando de lado os impostos, a diferença a favor do México é de 18 pontos percentuais. Então um carro, sem impostos, tá? Que sai da nossa fábrica custando 100 mil reais, por exemplo, lá no México vai estar custando o equivalente a 81 mil reais. Por isso que os mexicanos muitas vezes chegam a pagar mais baratos em carros que eram produzidos no Brasil. Era o caso do Ford Focus, quando o Ford Focus ainda era produzido aqui no Brasil, quando o Brasil ainda produzia carros da Ford, que era produzido aqui, colocado num navio cargueiro, levado lá para o México, os mexicanos pagavam mais barato. Não tem cabimento. Então, tem custo de produção, tem a questão dos impostos, e tem uma questão que um fabricante me confidenciou certa vez, que é a seguinte, ele jamais vai falar isso no ar. O brasileiro paga. Aí é uma questão cultural. O brasileiro topa pagar mais caro. Outros países não topariam essa política de preços e a gente vai lá e entuba. Divide não sei quantas vezes, fica 30 anos pagando por um carro, enfim, a gente faz questão. Por 1000 motivos. Transporte público deplorável, questão cultural, brasileiro apaixonado por carros, lembra que a publicidade explorou isso muito bem? Então, há uma série de fatores aí, mas tem um pouquinho também de nossa responsabilidade, de topar pagar um absurdo num carro zero e aceitar a premissa falsa de que 60 mil reais é o valor de um carro popular. Pelo amor de Deus. Isso não é valor de nada popular. Mas enfim, aguardemos aí os efeitos práticos da nova medida. Tem 2 aspectos importantes sobre os quais a gente não falou. Um deles da geração de empregos, ou seja, quando a gente fala que abre-se a porteira para que outros setores também demandem desonerações, a gente já viu isso acontecer? Não, falou. E aí eu vou continuar a partir daí. Boa. Outros setores virão com essa demanda e cada um apresentando os seus números. E possivelmente todos esses sejam números importantes por causa das perdas que houve no setor da indústria como um todo. O setor automotivo está dentro do setor industrial que teve perdas muito importantes. Se a gente considerar em 10 anos, a perda foi de 1 milhão de empregos. É muita coisa para um setor que hoje é responsável por 500 mil empregos gerados. Isso só diretamente, mas é uma cadeia muito grande. E aí, cada setor vai apresentar os seus números, seja de geração de empregos diretos, indiretos, seja da perda considerada nos últimos anos, últimos 10, mas em especial da pandemia para cá. De 2020 para cá, as perdas foram muito significativas no setor industrial como um todo, mas não unicamente no setor industrial. Então, certamente as demandas virão. Falando da geração de empregos. Por outro lado, tem um outro aspecto super importante. Quem compra carro à vista no Brasil? Praticamente ninguém. E aí você vai falar o quê? Dos financiamentos. E o que pega nos financiamentos? Taxa de juros. Você barateia, retira impostos, o carro barateia, mas e o financiamento? Vai continuar altíssimo, exatamente por causa da taxa de juros. Então, não sei se vai surtir o efeito que o governo espera exatamente por causa dos juros que impactam no financiamento, nos preços, na hora de comprar financiado. Só para encerrar, Sheila, ficou faltando esse dado aqui. Quando a gente leva em conta tudo, né? Alíquota, mais custo de produção e mais lucro do fabricante, um carro que custa 100 mil reais aqui no Brasil... Melhor, que custa 100 mil reais no México, aqui vai custar 144 mil reais, é quase 50% a mais. E o salário mínimo? Aqui no Brasil, a gente já sabe qual é, 1.300 e pouco, e no México, 259 dólares. Multiplique-se por 5, é um salário parecido. Portanto, com o mesmo poder aquisitivo, a gente tem que tirar muito mais dinheiro do bolso para comprar um produto como um carro. Muita gente está escrevendo para cá, a gente vai abordar esse tema um pouco mais tarde. Por exemplo, a nossa ouvinte aqui está dizendo carro popular, 60 mil reais. O mais barato que eu achei foi por 90, diz a Lucimar, nosso ouvinte. É isso aí, mais para frente a gente vai voltar a esse tema, porque tem muito assunto para a gente discutir ainda.